E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Game Conto, onde eu conto a história das doações que vocês fazem para o meu canal. E vocês sabem que nesse quadro eu conto a história do console, ou do jogo, ou do acessório que vocês doam, e também a história de vocês. Então não esqueçam também de fazer a sua doação se você quiser ter a sua história contada aqui no programa. E dessa vez eu recebi uma doação de um doador que já fez uma doação bem gordinha para o canal. Eu mostrei para vocês uma minissérie de 6 episódios de um Game Conto, onde eu conto a história da mala cheia de games, onde eu recebi doação do Dr. Mario do canal Coleção Nintendo. E dessa vez ele fez a 17ª doação para o canal. Mais uma doação. E a doação dessa vez foi um console muito especial que eu mesmo só tive a oportunidade de vê-lo uma vez na minha vida, na minha infância. Eu tinha ido na casa de um coleguinha de escola e ele tinha comprado um console novo. E eu, acostumado a jogar o meu Dynavision, não conhecia outros videogames diferentes. E daquela vez eu vi um jogo muito legal que chamava Alex Kidd. E também conheci outro jogo que chamava Golden Axe. E adivinha só qual foi o console que eu vi pela primeira vez na minha vida e que por coincidência eu só havia jogado aquela vez na vida. Depois eu nunca tive a oportunidade de estar com um cara a cara. O jogo da vez, o videogame, né? Claro, foi o Master System, o original, clássico e quadradão console da Sega, responsável pela grande entrada da Sega no mercado de jogos. Mas claro, antes de falar do Master System, nós temos que saber como que a Segment Gaming, ou conhecida como Sega, entrou no mercado de jogos. E que antes dela lançar o seu Master System, ela teve outras cagadas no mercado antes mesmo de ser a grande e popular concorrente da Nintendo. Mas como assim outras cagadas? Isso mesmo, a Sega não só cagou no 32X e outras histórias que ela teve aí no mercado de jogos, como também ela começou entrando no mercado de jogos cagando. Então vamos falar dos antecessores do Master System, que deram origem a esse sistema fabuloso que nós temos hoje. O SG-1000 foi o primeiro console que a Sega arriscou no mercado. Porém, ela só lançou no mercado japonês para concorrer até então com o final da vida do Atari 2600 e seus outros consoles não bem sucedidos, o Atari 5200 e o 7800. Ele tinha gráficos de 8 bits, mas não alcançava tal capacidade, pois até então os seus concorrentes de 8 bits no mercado eram os consoles Atari, os 5200 e os 7800, que também tinham gráficos de 8 bits, mas que também não utilizavam tal capacidade. Uma grande falha disso se dava ao controle do SG-1000, que por um infortúnio era um clone do controle da Atari 5200, que foi considerado horrível para a época. Com a Sega na época funcionava da seguinte forma: a Sega, em relação à concorrência, era como se fosse um amigo seu de sala de aula e você, sendo o melhor aluno da sala, você tinha sempre as melhores notas e o seu amigo Sega sempre olhava para você como um modelo. Então, no dia da prova, ela resolve copiar e colar a sua prova. Colou todas as respostas, escrevendo da forma dele. E aí, no dia da avaliação, você tira 0 na prova. E ele, consequentemente, tira 0 também. A Sega fazia esse tipo de coisa. Ela analisava o mercado e via o que estava na moda, o que estava na onda. E resolvia fazer uma adaptação para o seu console. E assim que o SG-1000 acabou entrando no mercado, copiando literalmente os consoles da Atari que estavam no auge na época. Não o 2600, mas sim os 5200 ou 7800, principalmente no quesito do controle e dos jogos também, que eram muito parecidos. Só que infelizmente acabou se descobrindo que os Atari 5200 e os 7800 eram péssimos, tinham gráficos de péssima qualidade e o controle era horrível. E a Sega acabou se lascando. E não parou por aí. A Sega continuou copiando. Foi aí que a Nintendo entrou no mercado com o seu Famicom. Então a Sega achou que o maior erro foi o controle ruim. Então lançou para concorrer contra o Famicom
o SG-1002, que era o mesmo console, só que com um controle, adivinha só, copiando o controle do Famicom, com 2 botões e direcional em cruz. Mas claro que com o tempo ela percebeu que ninguém comprava o console, e logo notou que o problema estava não na aparência do console, ou no controle, mas sim nos jogos e capacidade gráfica, pois o Famicom tinha 8 bits e fazia jogos com gráficos muito melhores que o SG-1002. Então a Sega muito rapidamente tratou de refazer todo o projeto de seu console antes que desse tudo errado e lançou o Sega Mark III, que tinha um hardware melhor, que usava muito bem os 8 bits de capacidade e que disponibilizava 2 tipos diferentes de mídia de jogos: os cartuchos, que já vinham com gráficos totalmente novos, e os cartões de memória, onde você poderia adquirir os jogos dos antigos SG-1000 em formato de cartões, para retrocompatibilidade. Olha só que interessante. Fora também um acessório de teclado que transformava o seu Sega Mark III em um microcomputador, coisa que também estava entrando em moda na época. Muitas empresas já estavam lançando seus consoles híbridos, que eram videogames junto com microcomputadores. O Sega Mark III já começou a ser chamado de concorrente para o Famicom. Não só porque ele tinha gráficos melhores, até mesmo melhores que os gráficos do próprio Nintendinho. Tinha uma qualidade gráfica bem colorida, bem preenchida, e realmente era muito melhor, graficamente falando, do seu concorrente da Nintendo. Só que a Nintendo possuía as maiores empresas fabricantes de jogos com contratos assinados exclusivamente para ela. E a Sega quase ficou sem nada. Ela ficou dependendo dos seus jogos exclusivos e poucos ports que ainda tinham autorização de fazer de alguns jogos. Mas não é só isso não. A Nintendo, depois de conseguir fazer o lançamento de seu console Famicom para a Europa e para as Américas, para o resto do mundo, né? Com outra carcaça, o Famicom foi reformulado, foi transformado em um outro console, e aí nasceu então o NES Nintendinho 8 bits. Esse daqui. E aí então a Nintendo conseguiu abraçar um outro mercado que estava crescendo graças ao seu novo console, que na verdade era o Famicom com outra carcaça. A Sega então resolveu fazer a mesma coisa. Resolveu lançar o seu Sega Mark III com uma outra carcaça, muito mais moderna, mais radical, e a resolveu chamar de Master System, o sistema mestre. Claro que a Nintendo, para ajudar nas vendas de seus consoles, inseria acessórios fantásticos para ajudar nas vendas, como a Light Gun e o Rob, que era aquele robozinho companheiro. Então, a Sega também resolveu lançar acessórios para ajudar o Master System a concorrer no mercado. Ela lançou a Zillion, que era a pistola que vinha com o Master System, e também acompanhava o lançamento de um anime que foi sucesso aqui no Brasil para ajudar na venda da pistola, e um óculos que possibilitava ver os jogos em 3D, coisa que só ela tinha. Infelizmente, o Master System no exterior, como no Japão, na Europa e em outros lugares, não teve um sucesso muito aparente. Ele perdeu feio para a concorrente dele, a Nintendo. Talvez por causa dos poucos jogos e alguns jogos de péssima qualidade, mas alguns seus exclusivos tinham ótimas qualidades, como Alex Kidd, os Golden Axe e outros jogos por aí. Mas o problema mais sério é que o Master System quase foi pro brejo como os seus antecessores. Mas aqui no Brasil ele fez muito sucesso, graças a uma empresa que fabricava jogos eletrônicos na época. Muitos deles eu tenho até aqui na minha estante e falo de alguns deles, inclusive no meu quadro Dados Cruzados. A Tectoy. Graças a Tectoy e a sua excelente campanha de marketing e outras coisas que ela fez pela Sega, o Master System foi um grande concorrente da Nintendo aqui no Brasil e fez um sucesso estrondoso. Isso acontecia aqui no Brasil porque a concorrente na época aqui no Brasil não era necessariamente a Nintendo, mas sim a famosa guerra dos Famiclones. Em termos, funcionava assim. Aqui no Brasil, a Nintendo não possuía um marketing agressivo.
e tampouco estava se lixando para as vendas do seu NES aqui no Brasil. Ele era vendido somente como console importado e poucos brasileiros tinham a versão original do NES em suas casas. Fora isso, muitas empresas pequenas já estavam há muito tempo vendendo clones do Nintendinho no Brasil, a rodo. Tínhamos muitos consoles diferentes que rodavam os mesmos jogos, e quase nenhum deles tinha acessórios legais. Tínhamos os Dynavisions, os Phantom Systems, o High Top Game, Microgenius e por aí vai. E quando apareceu um console que rodava jogos diferentes do que estávamos acostumados a ver, isso acabou chamando a atenção do mercado. E graças a uma forte campanha de marketing da Tectoy, o Master System se tornou, só aqui no Brasil, um grande concorrente da Nintendo. E foi aí que surgiu a primeira disputa fortíssima entre a Nintendo e a Sega. Mas outra coisa que ocorreu que foi muito interessante aqui no Brasil foi que, graças à Tectoy, nós tivemos os primeiros jogos do mercado brasileiro em português. Não que fossem jogos feitos para nós brasileiros, mas eram versões adaptadas de jogos clássicos do Master System, que foram realmente todo mexido, foi clonado, e adaptado para serem jogos em português. Alguns desses jogos vocês vão reconhecer e até vocês até jogaram. Vamos mostrar alguns desses jogos em português que a Tectoy nos deu de presente para o Master System aqui no Brasil. Claro que para nós brasileiros, os personagens mais conhecidos que nós tínhamos aqui eram os personagens da Turma da Mônica, do estúdio Maurício de Souza. Tivemos os gibis e os desenhos que fizeram a cabeça da garotada aqui no Brasil. Graças a isso, tivemos jogos adaptados com o pessoal da Turma da Mônica. Um desses jogos foi Mônica no Castelo do Dragão. Era uma versão de Wonder Boy, que era um jogo do Master System, que é o Wonder Boy em Monsterland, criado pela Tectoy, e foi estrelado pela Mônica, adaptado totalmente para ser um jogo da Turma da Mônica. Outro jogo que também foi da Turma da Mônica foi a Turma da Mônica em O Resgate, que era uma versão do Wonder Boy 3. Fora esses dois, tínhamos outros personagens que eram conhecidos aqui no Brasil, como um personagem de um brinquedo da Tectoy que se chamava Sapo Chulé. Eles também adaptaram alguns jogos e transformando em jogos em português desse personagem do Sapo Chulé. Outro jogo também muito conhecido foi um jogo do Pica-Pau que era em português. Mais um jogo que também foi adaptado de um clássico do Master System foi o jogo do Chapolin Colorado contra o Conde Drácula, que era um jogo também clonado de uma versão do Master System e adaptado para nós aqui do Brasil. Depois disso, a Tectoy lançou versões diferentes do Master System. Até mesmo essa versão, que inclusive é a minha, pode não parecer, mas ela tem na memória dela o jogo do Alex Kidd. Hoje em dia é uma coisa normal. Uma criança de hoje em dia não pode compreender como foi a reação das crianças, como foi para uma mente de uma criança conceber o fato de um videogame não ter nenhum cartucho encaixado nele, e quando você ligava ele, rodava um jogo misteriosamente. Hoje as crianças entendem o que é um hardware, entendem o que são emuladores ou jogos na memória. Mas na época, onde a gente só havia visto videogames funcionarem à base de cartuchos, um videogame com um jogo na memória era algo surpreendente, explodiam as nossas mentes. Para mim mesmo foi impressionante ver como um videogame funcionava sem cartucho, rodando um jogo. Eu ficava imaginando como conseguiram colocar uma porra de um cartucho aqui dentro desse videogame que não tinha espaço físico para encaixar um cartucho aqui dentro. Eu não conseguia entender isso. Pra gente, que pela primeira vez, e o primeiro videogame que eu vi que vinha com jogos na memória foi o Master System. Pra mim, isso foi fantástico e também alavancou as vendas do Master System no Brasil. Jogos na memória. Fora esses jogos na memória que vinham no Master System clássico,
outras versões também foram lançadas do Master System. Assim que aconteceu a chegada do Mega Drive e o seu sucessor, o Master System também recebeu uma versão de Sonic, inclusive uma versão do Master System 2 com Sonic na memória. Fora esses jogos, outras versões de Master System também foram lançadas ao longo da sua vida. Master System também teve a sua versão portátil, onde você ligava ele na sua TV sem a necessidade de fios, através de um radiotransmissor. E teve a versão que só foi lançada aqui no Brasil do Master System Girl, que era cor de rosa, exclusivo no Brasil. E até hoje o Master System é comercializado pela Tectoy e já teve muitas versões diferentes, com cores diferentes, alguns portáteis, e hoje em dia temos até versões com muitos jogos na memória e sem a entrada de cartuchos, pois não são mais fabricados hoje em dia. E para quem teve um Master System, considera o console que foi a sua nostalgia de infância, aqui fica a minha homenagem ao console e seus maravilhosos jogos que preencheram a nossa infância e que até hoje ainda carrega uma legião de fãs por todo o mundo. Eu quero agradecer ao Dr. Mario do Coleção Nintendo pela excelente doação que me doou esse Master System. Olha só que videogame lindo, fantástico. Ele ainda possui, olha só, igual o Sega Mark III, ele possui a entrada dos cartões, aqueles cartões que vinham com os jogos das versões anteriores aqui, e que também tinha acesso ao óculos 3D, através dessa entrada de cartões, a entrada de cartuchos, né? E a sua entrada de controles. Infelizmente, os controles eu não tenho. Uma coisa interessante no Master System é que o seu controle não tinha o botão de pause. O botão de pausa ficava no próprio console. Estranho, né? Imagina só você ter um controle que não pausava o jogo. Para você pausar o jogo, você tinha que levantar da mesa, levantar da cadeira, da poltrona, e vir até o console e apertar o botão de pausa. Era estranho, né? A primeira vez que eu vi o Master System, principalmente por essa parte dele aqui, eu achava que a sua mídia de jogos, os seus cartuchos, eram em fitas cassete, semelhantes a de um Walkman. Bizarro, né? Eu pensava que você colocava fitas cassetes nele, porque essa entrada vermelha, essa base vermelha dele aqui, esse painel, era muito semelhante ao painel de um aparelho de som que eu tinha em casa, onde você apertava aqui, abria e você inseria a fita cassete. E eu não havia visto que a entrada de cartuchos era aqui em cima. Mas é um excelente console que fez a sua história. Agradeço ao Dr. Mario do Coleção Nintendo pela doação. Eu só não tenho os controles dele e nem os fios de ligação. Só tenho a base mesmo. Mas futuramente eu pretendo adquirir aí para mim jogar mais o meu Master System com o Alex Kidd na memória. Eu fico por aqui. Vou mostrar para vocês alguns desses jogos que foram os clássicos que fizeram a infância de vocês. E até o próximo vídeo. Não esqueçam aí de se inscrever no canal. Curtam e divulguem em suas redes sociais o vídeo se vocês gostaram. E comentem a respeito quem aí teve um Master System e quais foram os seus jogos preferidos dessa plataforma. Eu fico aqui com mais um Game Conto e até mais!